Gostaria de mandar uma boa noite a todos. Graças a Deus, o Senhor mais uma vez nos agraciado por igreja esta noite em sua casa, para a palavra do Espírito e verdade. Hoje, é o primeiro domingo do mês de agosto, qual nós celebramos de culto de missões aqui na casa do Senhor. Vamos saber hoje de culto de missões, o que é cada um aqui na casa do Senhor, para as missões nacionais. Então, bom, irmãos, não deixar agradecer por todos que vieram aparecer aqui na casa do Senhor, esta noite, para a gente espiritual dos nossos Deus. Amém? Peço a Deus que nós possamos ficar de pé, por favor. Vamos fazer a oração inicial por tudo que vai ser realizado na casa do Senhor, para a sua glória, sem dúvida. Leve os pensamentos ao céu, leve os seus olhos, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Santíssimo eterno Deus, nosso Pai celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do céu e da terra, nós queremos te agradecer por todo o nosso coração, Senhor. Pelo privilégio da honra que Senhor tem em nossas vidas, por poder estar aqui para a casa, Senhor. Por poder te dar prazer de estar na oração, Pai, de adoração, para que tu lavasses, meu Deus, o Espírito e a verdade. Por isso que eu te sinto aqui, porque o Senhor Deus se por nós, Pai. Nosso Deus nos Cristo, para a oração da presença. Abençoa, Pai, as instruções que deve ser, Deus. Abençoa tudo que vai ser realizado nesta noite. Que seja, Deus, para a honra e para a glória, Senhor. Recebe a nossa oração, a nossa lágrima do teu trono, Senhor. Derrama as tuas bênçãos para o igreja de graça, Senhor. Pai, e pedimos a direção do seu Santo Espírito, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nós precisamos fazer para o Senhor aqui no Espírito, Senhor. Deus, abençoa também, Senhor Deus, aos irmãos que estão chegando para a casa, por aqueles que estão vindo para a casa, Deus, para caminho. Guarda o Senhor também do teu mal, Senhor Deus, que possa chegar na paz para a casa também, para te adorar, Senhor Deus, Espírito de verdade, Senhor Deus, para estarmos em comunhão com o Senhor, como referência de Deus, em esse santo lugar, Pai. Deus também fala juntos, através da tua palavra, através dos mensageiros da questão do trabalho. Coloque o teu coração, o seu coração, Senhor Deus, através do Santo Espírito, a construção da tua palavra, para que possamos nesta noite sair daqui edificados com ela em nossa vida, no nosso coração, para que possamos também somente ouvir as palavras da verdade nas nossas presenças, Senhor. Em nome de Jesus. É que nós pedimos por tudo isso e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos agora cantar comigo 456, 2 tarde. Vamos cantar o Senhor, o nosso Deus, de Espírito e verdade, para que seja aqui a honra e a glória para o Senhor. Meu
nós temos sentido de todos os Cristo. Amados, agora vamos se declarar aos nossos Deus, por favor, em presença a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas vidas, as palavras do Espírito, para a sessão de Deus, capítulo 28. Vamos ler esse Espírito que nos ensina da igreja do Senhor. Esse Espírito exorta a justiça. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos ler todos juntos esses três versículos. Certo, irmãos? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor, dentro do nome de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-nos, dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra, e formando, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que têm ordenado. E este estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero dar aqui a frente nosso irmão Mateus para a oração e a palavra finalmente. A palavra do Senhor. Senhor Deus Pai, nós santificamos o Senhor mais uma vez, está aqui, Senhor.
colocar na mão do professor nessa noite, na linha de louvar e agradecer a nossa vida. E pedimos agora, agradecemos a Ti pela palavra que vida, no dia que nós devemos, e uma mudança de gentileza para distinguirmos e pregarmos o Evangelho da Igreja. Precisamos cada dia ministrar, pregar a tua palavra às pessoas que estão no dia desse curso. Queremos usar como instrumento das tuas mãos. E pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me necessário nesses eventos. Muito obrigado pela presença, pela nossa igreja, principalmente a sua palavra para hoje. Não vamos continuar a nosso Senhor. Agora a gente faz do grupo do ganho de frutificado. Vamos agora para o nosso Instituto maravilhoso. Este Instituto que não se realiza para se entender através dos nossos ossos. Mas as áreas do nosso coração se dedicar às ações do Senhor muito frutificado.
oração intercessória, para poder ver na tela. A oração intercessória será pelo pastor Círio. O pastor Círio a gente está enterrado, a gente falar o sacerdote aqui na rua. E a gente está embalado, a gente está embalado, a gente está aqui. Eu preciso de a presença do Senhor Severo. E a oração será por eles esta noite, a oração intercessória. Então, também está precisando também uma palavra de sangue. Essa ideia de ir lá, sabe? Fazer uma de sangue para ir lá, sem ser preocupado. E incomodar com as pessoas também, as pessoas estarem aqui diariamente, e se saciamente. Os pais morrem, mas daqui a pouco foi agora, porque aquela substância de tempo. Aquela não pode ser seguinte. Então, eu quero ver que a gente fosse parar para fazer as necessidades para que possível. Também para essa cena também, essa responsabilidade. Boa noite, igreja. Então, pela oração que foi teve conosco, ele foi ajudando nessa obra, né? E quando nós nós conhecidos, o nosso Senhor, muitos já conhecem essa palavra, e disseram que ele é diante de Deus. Então, eu peço à igreja que é para receber pelo Senhor, né? Nossa esposa também, Deus venha confortar o seu coração, dar força a ela nesse momento difícil. Vamos orar, tá? Senhor Deus, em nosso eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, pedimos, Pai Celestial, pelo servo, nosso irmão da fé, Filho, em nome de Jesus, Senhor, pedimos pela cura, Senhor, sabemos, Senhor, tem poder, Deus, para levantar servo aqui da igreja, mas que seja feita a tua vontade na vida do servo, Senhor, e que ele venha, Senhor Deus, estar dentro da tua vontade, Senhor Deus, sua vida. Pai Celestial, que tem os seus bens, Senhor, sua esposa, Senhor, que abençoe a irmã, Lancila, dê força a ela, Senhor Deus, console e conforte o seu coração, Senhor Deus, nesse momento difícil, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, pela fé e pela esperança, Senhor, temos algo ainda, Senhor Deus, lá, Senhor, nos santos céus, algo superior, supremo, Senhor Deus, nos teus teu lado, Senhor. Mas pedimos, Senhor, ainda por querer, que o céu ainda se diga, Senhor Deus, aqui deixemos, Senhor, e seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor é o remédio, né? E o Senhor dá a resposta final a todas as coisas, Senhor. Que pedimos, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, para que possas, Senhor Deus, serve, Senhor. E também, Senhor Deus, Senhor Deus, consolando família, Senhor Deus, nesse momento difícil, Senhor. E que numa sua fé, Senhor, numa sua esperança, pedimos pelo servo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Márcio. Então, eu não me agradeço a Deus. Eu que as pessoas olha, Jesus, como é que você vai falar com a cadeira, justiça que você está com a justiça, pregando a palavra do Senhor. Vai saber o justiça da palavra, e a gente tem essa certeza que estará com o Senhor. Estará melhor do que o nosso Senhor. Amém? Agora devemos precisar de ofertar a casa do Senhor. Vamos instaurar um ambiente de concentração. Ele já tem uma vontade de trazer o que isso que é uma oferta, graças a Deus, da casa do Senhor. Lembrando que essa realização de ofertas é para os sensacionais.
satisfação. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelas ofertas que foram encarnadas naquela casa, pelas vidas e diante da tua paz. Abençoai, Deus, as ofertas. São estabelecidas essas ofertas são para nós, esses sentimentos do teu
está sendo Deus. Aí, muitas vezes, Deus se chará. Quando é que nós funcionários com Deus, para o sustento de Deus, para a sua família, nas suas obras. Deus é que se irmãos e irmãos preparados. E os bichos que podemos cantar hoje, vocês estão entendendo muito próximo. Porque Deus tem que dar com os seus a cada um de nós, Pai. Para ajudar a sua alma com o negócio. Essa alma você tem que para ganhar almas para o Deus. Porque a alma de Deus e as pessoas possam ser alcançadas nessa nossa terra, existe os nossos Senhor. Para isso, nós damos Deus, Ele precisa estar junto, para que nós possamos alcançar, para que a gente possa alcançar os nossos pelo nome do Senhor. No nome de Cristo Jesus, é que nós agradecemos a palavra. Bem, meus irmãos, nós vamos chamar a loucadora do Senhor agora, mais um Cristo. Agora, para que todos já possam para vamos entrar para o nosso Senhor, mais um Cristo. Vamos chamar a Cristo. Você que fez essa preparada para os outros gestores de Deus, já dará a gente de vida da base da sua casa, mas faz o que tiver parado a sua coração de Deus. Leva essa questão dos céus, na hora esse Senhor de Deus, esses dois poderosos, esse dia que a gente tem essa sensação de guerra, a gente tem filhos de Deus.
igreja da boa noite. Eu vou mostrar também, eu repetir os integrantes da nossa também. Nós passamos 7 anos da férias do Deus. Então, nós somos por causa de isso, eu preciso da comunidade, a gente vai trabalhar e também já acaba na igreja. Então, nós somos representando as pessoas por ano, até a década da férias. Então, eu quero fazer isso. Nós representamos os outros jurisdições. Tem que ter o seu alvo. Está para os outros mais adultos, graças a Deus. Temos a associação. A associação também, a gente vê, você vê que cada vez mais e a gente graças a Deus. Temos essa associação. A associação e a rede, que é a bom verdade. Então, vamos falar mais assim. Nossa canções, seja bem-vindo a mim, celeste, e ao sempre. Amém. Agora eu quero trazer o nosso ministro da secretária, para apresentar lá no grupo, para apresentar lá no grupo, então, vamos perder esse tempo para a Deus, então, fique sobre os avanços, a palavra necessária, com certeza, seremos edificados através do Santo Espírito de Deus. Boa noite, amados irmãos. Uma alegria muito estar aqui, já como disse, nossa pastora César está de férias merecidas, né? Depois de algum tempo aí trabalhando, e está de férias, não está conosco, mas está com a sua esposa, desfrutando aí das férias, nosso pastor Júlio César. Vou vir hoje trazer aí, nesse grupo de missões, a palavra do Senhor. Quero agradecer a presença da minha mãe, que foi apresentada, a irmã Noemi, está ali, minha irmã, essa jovem que está do lado dela, Suzana, e lá atrás a Suzana e o Pedro são meus sobrinhos. Fazem parte da família, vieram fazer uma visita. Eles congregam em outro lugar, mas hoje eles estão aqui conosco para ouvir a palavra de Deus, para adorar o seu nome nesse culto aí de missões. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, o texto já foi lido. Na leitura de hoje, Mateus 28. Nós vamos ler versículos 18, 19 e 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Após a leitura, nós vamos permanecer em pé para uma breve oração. Diz assim a bendita palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos, Senhor, mais uma vez na Tua casa, neste lugar que o Senhor escolheu aqui, no Monte das Oliveiras, para proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, e alguém falou de Ti para nós, e nós entendemos a mensagem, entregamos nossa vida, aceitando Jesus como nosso único e sem Salvador. Estamos aqui nessa noite, Senhor, como Tua igreja, como Teu povo,
te pedindo a tua misericórdia sobre aqueles que ainda não ouviram, meu Deus, o teu evangelho. Senhor, venha levantar, Senhor, evangelistas, homens, mulheres dispostos a ir levar a mensagem do evangelho àqueles que ainda não ouviram o Senhor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, que o teu Santo Espírito venha falar esta noite aos nossos corações, que a tua igreja seja edificada, que possamos, ó Deus, entender a grande comissão que o Senhor deixou para o teu povo, para a tua igreja. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar aí no seu lugar. Então, pode dormir, tá bom? Amém? Bem, irmãos, hoje é culto de missões. Para aqueles que me conhecem, não me conhecem há bastante tempo, eu tive o privilégio de ficar com o pastor Rui Davi, que foi o homem que iniciou esse trabalho aqui, nesse lugar, ali atrás. Eu estudei com ele, com o José Ferreira, estudei com o pastor Vanderlei, com o evangelista Sebastião, com o pastor Francisco, que pregou aqui no aniversário da igreja. Nós fizemos parte de uma turma do Seminário Teológico Hebron. Eu sou de uma família evangélica, meu avô é pastor, inclusive na Bíblia que os irmãos carregam, aí os irmãos carregam, foi, acho que, de comemoração de 50 anos da minha fé. Tem um histórico lá no começo, eu dei uma olhada aí de um homem chamado Agimiro Leite. Esse homem chamado Agimiro Leite, ele é meu avô, é pai da minha mãe ali. E pastor Agimiro Leite, ele era pernambucano, veio para o Acre, conheceu minha avó, de lá veio para Manaus. E aqui ele se converteu e ele fez parte, estudou no seminário Tabernáculo Batista, quando ainda fazia parte da missão da Bíblia Fé, logo no início lá. E ele deu início ao trabalho da Igreja Batista Pedro Jardim. Quem conhece a Igreja Batista Pedro Jardim? Pastor Edilson Miranda. Então, depois ele deu início àquele trabalho, mudou aquele ministério ali, aquela congregação, e durante 10 anos ele pastoreou aquela igreja. E depois ele entregou o trabalho e vieram outros pastores daquela igreja, não tem 50, 60 anos de idade por aí. Mas é bem antigo, a igreja é bem antiga. E, irmãos, eu estou querendo passar para vocês que nós somos frutos de um trabalho missionário. Cada um de nós fomos alcançados por alguém que entendeu a mensagem do Senhor e passou para nós a mensagem. Hoje estamos aqui, mas um dia estávamos nas trevas, longe de Deus, sem esperança, perdidos, presos, escravizados pelo pecado, destinados a uma eternidade sem Deus. Mas um dia nós fomos alcançados pela pregação da palavra de Deus, porque alguém se dispôs a levar a mensagem até nós. Então nós somos frutos de um trabalho missionário. A igreja ela foi colocada aqui neste mundo, não apenas para o povo de Deus se reunir aos domingos ou nas quarta-feiras, mas para levar adiante a mensagem do Senhor. E um dia nós fomos alcançados por ela. Você sabia, irmãos, que hoje existem 4 bilhões, você sabe que é 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus? 4 bilhões de pessoas. Existem também 3.500 povos que não tem um cristão sequer no meio deles. Isso são números que eu fiz uma pesquisa e cheguei a esse resultado aqui. Pai da igreja do Senhor, mas estamos devagar na área de missões, na área de evangelização. Muitas de nós estamos mais preocupados com os nossos afazeres, com a nossa faculdade, com o nosso futuro, com as coisas que esse mundo oferece, do que com a grande missão que Deus nos deixou para fazer. Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, deixar o seu trabalho,
mas nós deixamos de lado, nós nos preocupamos muito com essas coisas do mundo e deixamos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Os maiores profetas que se levantaram na história do povo de Israel, na história da igreja, os grandes apóstolos, eram homens que não queriam nada com Deus, eram homens que não queriam ser enviados como Moisés. Quando Deus nos chamou para ir lá e libertar o povo do Egito, ele disse: não, Senhor, envia qualquer outro, mas não a mim. Eu sou o novo. Começou a colocar muitas desculpas. Eu sou o único empresário do mundo, eu não sei nem falar. Como muitas vezes nós fazemos, irmãos, colocamos desculpas, muitas vezes não temos tempo para Deus, tempo para evangelizar, tempo para levar essa mensagem. Jesus chamou seus discípulos ali, ele já havia ressuscitado, tinha morrido, mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, ele ressuscitou. Ele não está morto, nós servimos a um Jesus vivo. E esse Jesus que deu essa ordem para aquele discípulo que o acompanharam durante o seu ministério aqui nessa terra, durante 3 anos e meio, acompanharam, viram o seu ensinamento, viram os seus milagres, ouviram a voz daquele que é o próprio Deus, os ensinamentos preciosos que muitos deles escreveram aqui também, que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Ele chama seus discípulos e diz: ide. Ele começa a dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que é isso? É poder, é a autoridade que ele nos otorgou. Ele poderia ter escolhido os anjos para pregar esse evangelho, mas ele escolheu você para levar essa mensagem. Ele escolheu a mim para levar essa mensagem. Irmãos, hoje em dia tem muitas pessoas falando sobre missões, pastor Maurício. Muitas pessoas se levantando, escrevendo até livros sobre missões, artigos sobre missões, mas nunca estiveram no campo missionário. Não sabem nem subir lá no interior, quando o rio está seco, o barranco daquele, para ir pregar o evangelho lá em cima. Vou ter que arrastar uma canoa, vou ter que andar quilômetros e quilômetros, porque o rio secou e não dá para você chegar lá onde você ia na congregação. Vou fazer uma visita com uma pessoa lá no interior, no meio do mato, como nós cantamos aqui no rio, o louvor, o hino aí do Amazonas, né? De evangelização do Amazonas, irmãos. Nós precisamos nos levantar como povo de Deus. Existem pessoas, irmãos, corajosas que estão lá, mas eles precisam de quê? Eles precisam da nossa cooperação, eles precisam da nossa oração, porque não é somente aqueles que vão que podem fazer o hino do Senhor, mas nós que estamos aqui, nós podemos contribuir com nossas orações, com nossa contribuição. Sabe, irmãos, mas muitos de nós, eu falo, quando a gente vai lá no mercado, a gente quer comprar o melhor para nós, é verdade ou não? Sim ou não? Sim. Se você pudesse, você comprar uma manteiga de cabeça de touro, ou você escolher a delinha? A delinha, escolher a delinha. O que você quer das coisas? O que você escolher? Você quer comprar um arroz tipo A ou tipo C? Tipo 1 ou tipo 3? Você quer comprar o melhor, não é verdade? Lá na sua casa, na sua família. Da mesma forma, irmãos, é para Deus. Quando a gente vai ofertar para Deus, quando a gente vai dar para Deus, a gente quer dar o melhor. Eu ando sempre com uma mochila, porque o trabalho que eu faço, eu tenho que andar com ela, com umas ferramentas dentro, com minha identidade. E lá também, quando só uma moedinha, eu jogo lá dentro daquele bolso. E hoje, olhando lá, tinha umas moedas, 3 reais de moedas assim. Aí está vendo bem na minha vida, irmão. Oferta. Porque nós nos acostumamos, sabe? A pensar dessa forma. Esse foi a coisa da oferta. Mas a oferta, ela faz parte da nossa adoração. Nós precisamos, irmãos, ofertar o de melhor para Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos repensar nos nossos conceitos. Às vezes eu chamei o pessoal para entrar no lanche, gastei 100 e poucos reais. Rapidinho, piscar de olhos. O menino gastou 1 minuto para comer 3 saladas. Mas na hora da oferta, ela na briga, eu estou falando por mim, irmãos.
Não sei você, mas era uma briga. Falei que tinha um cidadão que disse, pô, eu pensei assim, que eu vou botar no bolso aqui, que eu pegar é do Senhor. Então, deu uma olhadinha assim, 50 uma onça. Aí, está repreendido, não foi assim. Eu vou de volta. Irmãos, a gente ri, mas o assunto é sério. Você já parou para pensar nisso? Quando nós somos mesquinhos, o pastor Rui Davi usava um termo que o irmão Márcio acha legal, os irmãos se conheciam aí, como é que vai lembrar? Ele chamava de crente de mão de murmuraçada. Irmãos, os missionários estão lá. Eu fui para o Rio Sul em 2012, minha esposa, a Lídia era pequenininha. A Lídia não está aqui hoje, está no aniversário de uma congregação ali do pastor amigo nosso. Aqui, eu termino aqui, eu acho que vou passar lá ainda, porque vai ter um melhorado. A Lídia não era pequenininha, a Lídia tinha 2 anos de idade. A Lídia tinha 2 anos de idade, muito magrinha. As pernas desse tripé eram mais grossas que a perna dela. Então, magrinha que a bichinha era. Quando a Lídia nasceu, aquela pulseirinha que coloca no pulso dela, não entrava no meu dedo, irmão. Ela nasceu com 1,7 kg, a Lídia. Ela é bem magrinha, a Lídia é um milagre de Deus. Hoje você ela se vê ela forte, bonitona assim, mas a Lídia é um milagre do Senhor. A mãe quase morre quando foi ver a Lídia, teve começo de eclâmpsia, que a Lídia ficou internada vários dias, e foi um sofrimento grande, mas o Senhor teve misericórdia. Em 2012 nós fomos para o Rio de Janeiro, e como eu disse, a Lídia era bem pequena quando nós fomos para lá. Começamos lá o trabalho lá no sério, lá no campo missionário, começamos a reunir na sede da comunidade Nova Esperança, lá no Rio de Janeiro, e começamos a orar a Deus, irmãos. Recebemos muitas contribuições. Irmãos, lá na cidade, quando você termina, você vai ali no pizzaria ali, pede um x-salada, né? X-saladinha aqui, que era bem gelatina. Lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, eu desejava assim, era bem gelada. Mas nem energia tinha lá, nem geladeira. Uma gelada que eu bebi era no pote. Lá não tinha x-salada, mas lá tinha eu batizei lá como X-Bé. Já tomou X-Bé aí? X-Bé, aquela irmã sincera, né? Eu vi que tudo era vergonha. X-Bézinho é aquela farinha com água, bota um salzinho pra dentro. E muitos de nós, terminando o culto, vai para o lanche. E aquela pizza ali, saborosa, aquela Coca-Cola bem geladinha, aquela maionese em cima. Muitos missionários começaram lá no campo, desejando que o irmão era gelado e não pode não ter. Me lembro uma vez, e o barco chegava, ele sábado, o pastor Paulinho chegava, ele sábado, lá o barco, domingo vai lá comprar uma refrigerante, todo mundo lá com mais dinheiro que eu tenho. O menino foi lá comprar refrigerante, domingo, parece bem gelado. O menino chegou lá, então, encheu o copo hora da janta. Aí eu disse, olha, só tem esse, hein? Não vão derramar, não vou deixar cair, porque não tem repretério. Irmãos, eu terminei de falar que eu bateu o meu copo. E o copo derramou. Mas ainda tinha na árvore, na vida e na terra. Estava vendo agora, gente. A gente fala assim, irmão, mas tem muito homem de Deus que está lá no campo missionário nesse momento, precisando da nossa oração. Precisando de uma palavra, às vezes o telefonema. Aí eu estava cobrando dinheiro. Como é que é o nome dos 2 missionários que estão ali no quarto? Não entendi. Anderson e Edgar. Irmão, tem contato deles, irmão. Quantos de nós já vou pegar o contato desse missionário aqui e vou mandar ele uma mensagem? Dizer assim, Deus é contigo, pai. Estamos orando por você. Porque uma palavra, pastor Paulinho, uma palavrinha dessa não pode mudar o nosso ânimo. Uma palavrinha, um versículo, para dar ânimo para o missionário que está lá no campo, lá lutando, para levar o reino do Senhor. Aqui no texto que nós acabamos de ler,
Mateus 28, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu pergunto para vocês, como igreja do Senhor, o que temos feito? Eu digo não somente no evangelismo, na terça-feira, que tem às 5h30 da tarde, ou na sexta-feira, ou na frente missionária, mas lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Como é que tem sido o meu comportamento lá no meu trabalho, lá nos clientes que eu visito? Como eu tenho desempenhado o meu papel como cristão no meio dos incrédulos? Porque, irmãos, o mundo está cedendo. O mundo está precisando ouvir o Evangelho. O mundo está precisando ouvir esta mensagem, as boas novas de salvação. Ouvir que Jesus veio a este mundo, que Jesus deu a sua vida pagando um preço que eu e você não podia pagar. A Bíblia diz que não foi prata nem ouro que nós fomos redimidos no nosso último procedimento, mas foi o sangue precioso de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Ele deu a vida por nós, irmãos. E foi esse Jesus que deu a vida, que pagou o preço, que nos resgatou, que ele nos tirou do império das trevas, como diz lá em Colossenses 1:13, e ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho. E agora nós fazemos parte da igreja, do povo de Deus, do povo escolhido, do povo que vai para o céu. Mas bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Eu tenho um ensino lá na jornada. Sabe o que é crente? Ele está sabendo que é Deus. Irmãos, o nosso testemunho vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Já desse trabalho um desafio aí, eu olhei para ele assim e disse: rapaz, todo jiu-jitsu vão trabalhar, ser humano, né? Ser humano já queria finalizar o outro, mas eu disse: não, mas isso aí não vai glorificar o nome de Deus. Posso até bater no ouro, finalizar, ganhar a medalha de ouro, mas o reino de Deus vai ser envergonhado. Pessoas vão olhar e vão dizer: olha o crente brigando, não é? Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no reino de Deus. O que Jesus faria em nosso lugar? Jesus disse: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos o poder, o propósito. O poder no versículo 18 e 19, nós temos o propósito que é ir e fazer discípulos de todas as nações, irmãos. Em 2011, como eu disse para os irmãos, quando eu cheguei aqui na cidade de Manaus, eu fui lá pelo ano de 85, mais ou menos, eu acredito, eu morava na Redenção. Nessa época a Redenção era conhecida como Planeta dos Macacos. O pessoal mais antigo sabe, não sei por que eu apelido, mas era Planeta dos Macacos. De lá nós viemos morar aqui na cidade nova, que nós conhecemos o irmão do Frota. Minha mãe morou aí presente, a minha irmã era jeitinha, como diz o nosso vizinho. Era jeitinha. Eu sei que nós viemos morar para cá, e desse período eu estava afastado do Senhor. Depois, em 99, eu fui fazer visita lá na igreja. Meu pai agora numa floresta. Aí foi quando eu fui visitar a igreja Batista Celestial. Eu comecei a congregar lá. Gilmar era gentil também. O pai dele, José Feira, morava lá na floresta também, irmã Itaí. O pastor Maurício conhecia a irmã
também, na Núbia, conheci esse povo todo lá. O pastor Júlio conheci lá também no retiro. E até o pai do Mateus eu conheci lá no retiro também. E conheci muita gente lá na Celestial, estudamos. E depois que terminou o seminário, eu me afastei durante o período. E durante esse período que eu estive longe, uma das pessoas que sempre falava comigo, sempre ligava para procurar saber onde eu estava, era o José Ferreira. De vez em quando a gente se encontrava por aí, foi um dos que não me abandonaram, dizer assim, José Ferreira. Em 2011 eu retornei para me reconciliar novamente, e foi em 2012 que fui enviado para o Rio Juma, passando 7 anos, a história que nós contamos. Mas durante esse período que nós estávamos morando aqui, eu conheci muitos jovens. Tinha um jovem lá que se chama James, eu gosto sempre de falar dele, porque o James estudou junto no ano de 93 aqui na escola Francisco Paulo de Isabel, na 7ª série. Nós estudamos a 7ª e 8ª juntos. E o primeiro cigarro, irmão, eu fumei junto com o James. E a primeira dose de pinga, eu dei junto com o James. O primeiro corre que eu peguei foi junto com o James. E aí começou a caminhada com o James. Quando eu retornei para o caminho do Senhor, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, você tem que falar com o James. E aí eu ia lá na casa do James. Convidava o James para ir para a igreja. O James não queria ir porque dia de domingo geralmente tem jogo, né? Jogo que ele é flamenguista, jogo do Mengão. E muitas vezes ele não ia para a igreja porque depois do jogo do Mengão ganhava, ele bebia. Quando o Flamengo perdia, ele bebia também. Era difícil, o James está bom para ir. O pai dele, inclusive, morreu de cirrose. O pai dele. Bebia muito. O pai dele. E ele já estava no meio comunhado. Convidei ele para estar aqui hoje, mas ele não pôde estar aqui. Mas eu insisti com o James em oração e falando do amor de Deus para ele. Um dia, James entregou a vida dele para Jesus. James passou por pouco tempo e se casou. O James hoje tem uma lojinha, ele conserta celular ali, que é na Feira do Nova Jó. É um homem de Deus, nunca mais se desviou do caminho do Senhor. Então, foi um fruto do meu trabalho como evangelista, é o James. Então, eu gosto muito de falar sobre ele, porque foi um fruto que Deus colocou e eu consegui parar com o reino de Deus, e até hoje ele permanece aqui. E outros que estão aí espalhados, né, lá pelo Rio Juma e aqui também na cidade de Manaus. Mas é muito gratificante, irmãos, quando a gente vai, obedece, faz um chamado do Senhor, e a gente pode ver os frutos, né, mano? A gente pode ver os frutos do nosso trabalho, nosso penoso trabalho. Porque a Bíblia diz aquele que se vê com lágrimas, com júbilo, sempre. Né? Semeia com lágrimas, com dificuldade, mas vai colher com alegria, colher os frutos do seu trabalho. Irmãos, nós temos aqui a ordem do Senhor. Propósito dessa grande comissão. Nós precisamos, irmãos, dar continuidade, pregando a palavra do Senhor, aqueles que ainda não ouviram, levando esse evangelho, aqueles que ainda não ouviram o evangelho do Senhor. Então, nós temos aqui o poder, no versículo 18, o propósito que é pregar, batizar e doutrinar. E nós temos no versículo 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que nos tinham ordenado. E esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está falando aqui da sua presença. Ele manda você ir, mas ele diz que ele vai com você. Ele vai estar presente. Você não estará sozinho na caminhada. Irmãos, para fazer missões é preciso sairmos do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Felipe, lembra do filho Felipe? Lá no livro de Atos, ele estava no meio de um avivamento, irmãos. Estava acontecendo, as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam ouvindo o evangelho, estavam entregando sua vida para Jesus. O grande avivamento estava acontecendo. Mas o Espírito
disse para Filipe: vai para o deserto. E ele foi. Mas eu poderia pensar assim: como é que você, mesmo na vida, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo curadas aqui, como é que Deus me manda lá para o deserto? Mas ele obedeceu e foi. No meio do caminho ele encontrou um eunuco que ia no carro. E o Espírito disse para ele: acompanha. E ele foi, acompanhando o carro. Quando ele olhou o camarada dele, o profeta Isaías, ele diz assim: você está entendendo aí o que você está lendo? Aí ele disse: não, mas não entender se não quis ficar. Aí o Isaías ele disse: sobe aqui. Aí ele subiu, e ele começou naquela passagem, ficou para ele, e eu chegou no lugar, e disse assim, e o outro olhou e disse: eis aí a água. Quem pede que eu seja batizado? O que Filipe respondeu? É nisso que se crê, que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: eu creio, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E lá o Espírito levaram o Filipe para outro lugar, ele se achava em Azoto, que seria para onde fica, mas eu não estava na Bíblia. Irmãos, nós precisamos obedecer a ordem do Senhor. Irmãos, a igreja aqui, a congregação aqui já tem quantos anos aqui? 16 e organizada, né? Ou é contando o tempo de congregação? Temos ali agora, estão pelejando lá na frente missionária, lá no João Paulo. Irmãos, 16 anos é muito tempo. E era para a gente estar mais avançado. Eu olho e o pastor Maurílio tem falhado como missionário. Tem falhado como evangelista. Temos que analisar quantas oportunidades, irmãos, a gente perde de evangelizar alguém. Às vezes a pessoa senta do seu lado, dentro do ônibus que anda de mundo aí. Quem não anda, está fora dessa aí. Dentro do ônibus, senta do seu lado, e nós vamos a viagem inteira, e não temos coragem de entregar um folheto da palavra de Deus. Vou dar uma palavra para aquela pessoa, compartilhar uma vez, falar de Jesus, do amor de Deus, para as pessoas. Sabe, irmãos, que eu vi um velório de um colega meu, tinha morrido assassinado, aí o Oswaldo Frota, e eu cheguei lá em cima, onde estava acontecendo lá, achando lá o corpo, os pais, e tinha assim umas 10 pessoas, no máximo, naquele velório. Era de manhã, a hora que eu fui. E naquele dia, ela vem de Daé. Naquele dia, Deus disse assim para mim: levanta e prega. E eu não consegui obedecer a voz de Deus. Eu desci a escada, irmãos, lá, era do segundo andar, onde estava acontecendo. Quando eu fui descendo a escada, eu estava chorando. Isso já faz muito tempo. Já fui chorando. Fui chorando, aí saí pela avenida aí fui pela rua 35 e chorando aqui. E aí eu pensei assim, eu prometi para Deus: eu nunca vou participar do velório que eu dei uma palavra. E passou poucos dias, a mãe do colega meu faleceu e eu fui para lá. Nós cheguei lá, lá tinha só um velho. Nesse do velório era a mãe do Gladys, tinha umas 200 pessoas. Aí o Espírito Santo, a Deus prometeu naquele dia, e agora não ia ter mais uma oportunidade. Agora a hora chegou. Aí eu subi em cima de uma tumba lá, imagina, sei lá, no cemitério da Augusta, em cima de uma tumba lá.
Porque vinha outras pessoas e via a atenção dele assim, virada, todo mundo segurou para mim. E eu abri a palavra dele lá e compartilhei com aquele povo lá. Irmãos, eu me senti aliviado, porque quando você faz o seu papel, aquilo que Deus mandou você fazer, e você cumpre, você sente aquela sensação assim de viver frio. Deus mandou e você fez, e assim foi. Então foi muitas pessoas agradecendo depois pelas palavras, por aquilo que foi dito. Então, irmão, nós temos que ir. É preciso coragem para fazer? Sim, é preciso coragem. Mas Deus vai estar conosco, porque Ele diz: esse que estou convosco todos os dias, irmão. Todos os dias, até a consumação do céu. Deus está conosco, irmão. Basta obedecermos ao seu mandato, obedecermos aquilo que Ele nos mandou fazer, e Ele cumprirá em nós aquilo que Ele prometeu. Lá no Rio Juma, uma vez a Janaína se alagou no madeiro. Era tarde. Sozinha ela estava. O riozão, se alagou. E ela foi querer andar de patecinho, pequeno, das mocinhas, que corre, só. Aí perdeu o controle na curva e se alagou. Conseguiu segurar o rabete e remando. Foi nadando até uma água que ficou lá. Segurando o rabete e vai ligar para quem? Que lá não tinha nem energia na época, ele vai ter celular para ligar. Tinha que esperar, orar a Deus para alguém passar. E depois de mais ou menos 1h30, passou a tia dela. Rapaz, tem alguém ali, chegou lá, Janaína, foi resgatado. Não vamos perigo, mas o Senhor Ele promete que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do céu. Ó igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar como povo de Deus, trazer pessoas para ouvir a palavra, levar a palavra até elas. Interessante, irmãos, sobre o evangelismo, que quando a gente vai evangelizar, a gente quer convidar as pessoas para vir, né? Mas até é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é para a gente ir e portanto, fazer discípulo, não sei, ir fazer discípulo. Aí às vezes a gente acha que convidar as pessoas é evangelizar. Não, evangelizar é quando você proclama o evangelho. Quando você diz para aquela pessoa que ela é um pecador, como está escrito lá em Romanos 3, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Quando você mostra para ele que ele está pecador, está perdido, está longe de Deus, que se ele continuar na sua vida de pecados, se ele não se voltar para Deus, ele vai para o inferno. Você vai mostrar para o pecador a condição dele diante de Deus. E depois você vai mostrar o remédio que é Jesus. Assim como ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua. Assim como ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua. Falar de Jesus para aquela pessoa. Eu me lembro do endemoniado Gadareno, aquele homem que andava nu, sem roupa, morava no cemitério, no meio dos mortos. Já pensou uma situação dessa? No meio do sepulcro. As pessoas estavam correndo a ele, correndo, mas ninguém conseguia se julgar, porque ele quebrava as correntes. Mas Jesus chegou até aquele lugar. Aquele homem endemoniado, quando Jesus ia cuidar se prostrando e disse: Jesus, esse filho de Davi, já vier para ficar antes do tempo. Jesus expulsou aquela legião de demônios, se precipitaram, caiu lá no precipício, entrou nos corpos e caiu no precipício. O povo da cidade, quando veio, chegou lá, aquele homem estava sentado em um palco, sentado, vestido, a Bíblia diz, em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Estava em perfeito juízo. Mas você pensa que aquele povo diz assim: não, olha, Jesus, tu és maravilhoso, louvado seja Deus, aleluia, fica aqui conosco. Não, sabe o que eles fizeram? Mandaram por Jesus ir embora, vai embora.
É claro que nesse trabalho de missões, nem sempre seremos bem recebidos. E nós vamos enfrentar várias situações, mas nós temos a promessa de que Ele vai estar conosco todos os dias. Ó igreja do Senhor, nossos missionários precisam das nossas orações. Nosso pastor, Júlio César, sua esposa, sua família, precisam das nossas orações. A igreja do Senhor, a obra do Senhor para avançar, ela precisa da nossa contribuição. Precisamos dar o melhor para Deus. Sabe, irmãos, Abel, quando ele foi oferecer uma oferta para Deus, ele deu das primícias do seu rebanho. Ele deu das primícias do seu rebanho. Eu gosto de contar essa história. Eu trabalhava no animatório de construção. Nesse tempo eu pagava R$250 de aluguel numa kitnet, R$250. Eu recebia R$300 por semana. R$300. Só que eu tinha feito um propósito com Deus. Eu disse, Senhor, de 300 eu disse que a 10ª parte é 30, né? É isso? 30. Mas eu disse, Senhor, se eu me abençoe com esse prêmio, eu vou dar 50. Toda semana. Eu me abençoe. Isso é uma coisa minha, pessoal. Aí naquela semana, chegou sábado, peguei os 300, botei no bolso. Aí vinha pensando na caminhada. 50 do diesel, aí sobra 250 pagar o hotel. Mas sobra R$1. Aí eu tirei os 300 do bolso, mas eu separei logo uns 50. Daqui é do 50 do diesel e daqui é os 250 do aluguel. Eu tinha separado, não com nada, mas eu retroquei. Aí fui embora também. Morava na Paulo de Nova, Campo Dourado. Morava. Trabalhava lá precisamente lá no Bom Jesus na Grande Construção, lá embaixo. A Avenida Margarida, frente lá do Sol. Aí vinha andando, eu cheguei na frente do Oival. Já tinha até terminado a oração, já tinha dado meu dízimo, estava no meu bolso, não era nada, entregado. E aí quando eu entrei, quando eu fui entrar na feira, quando eu olhei, uma onça. Ainda. Eu digo, está me chamando? Peguei, olhei para o lado, aquela multidão indo e vindo, entrando e saindo. Peguei a onça, aí abri assim o pacotinho. Não era só uma onça, estava a onça, o marido da onça, e tinha mais 4 filhotes. Tinha R$300. Aí quando eu quero meu dízimo agora, tem que fazer essa conta de novo, é 100 agora, né? Mais 300 é mais 50 lá dos 300 que eu achei. E 250 vai por rancho agora, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente confia nele, ele vai suprir as nossas necessidades. Lembra que Jesus chamou 70 discípulos, chamou 70. Só essa para terminar. Chamou 70 e enviou de 2 em 2. Lembra? E voltaram maravilhados, porque os demônios eram expulsos. Tudo mais, quando Jesus chegou, perguntou a primeira coisa que Jesus perguntou se tinha expulsado demônio, quantos tinham aceitado Jesus, quantos tinham não. Ele só perguntou assim: faltou alguma coisa para vocês que não levaram nada, não é verdade? Eles só vêm para levar alforje, para levar isso, para levar aquilo, não é verdade? Faltou alguma coisa? Mas nada. Porque Jesus vai estar presente, Ele vai suprir a nossa necessidade. Deus, irmãos, Ele não trabalha com matemática dos homens, não. Não é orçamento da igreja, Ele fica com medo. Ai, a igreja está entrando só isso aqui, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Deus não trabalha assim, não. A matemática de Deus é diferente, irmão. A matemática de Deus é diferente da nossa. Vou provar para vocês, biblicamente. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor,
Desperta 22 aí para que ele vá pelo poema, pelo nosso mercado da nossa cidade, compra uma coisa para comer. Estão com fome, desde cedo eles estão ouvindo Deus ensinamento. Libera logo eles para eles comprar uma coisa aí para comer. E Jesus disse: você mesmo tem que comer para eles. E eles disseram assim: teve logo matemática, né? Logo tem um conjunto de conta. Seria o suficiente 300 denários, 200 denários para alimentar essa multidão. Todo dia precisava de tanto. Aí chegou o meninozinho. O que é que o meninozinho tinha? 5 pães e 2 peixes. Mas esses 5 pães e esses 2 peixinhos, Jesus pegou, levantou seus olhos ao céu e agradeceu a Deus. Distribuiu para todo mundo comeu, ficou farto, cheio. E quanto tempo sobrou, irmãos? 12. Mas não era só 5 pães e 2 peixinhos, né? Sobrou 12. A matemática de Deus é que nem a nossa mão, irmãos. A gente trabalha, a gente tem que aprender a trabalhar pela fé, viver pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Confiar em Deus quando o dinheiro está no bolso é fácil demais. Mas quando você não tem nada, mesmo assim faz, confia em Deus, Deus vai honrar a sua fé. Ele promete que Ele está conosco, Ele está com essa igreja, com a Bíblia Celeste, mas nós precisamos agir, nos levantar como igreja e fazer a nossa parte em missões. Avante, Bíblia Celeste. Não desiste daquilo que Deus colocou na tua mão, vai em frente. Aquilo que Deus colocou para te fazer, faz. E faz bem feito. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vou fechar os olhos, nossos olhos, e agradecer aqui, Senhor, nosso Deus e Pai. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor, porque um dia fomos alcançados e estamos aqui hoje. E queremos, Senhor, ser usados como instrumentos em tuas mãos, que o teu nome seja glorificado através de nós, que possamos levar a tua palavra, Senhor, lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá onde estiver, lá na feira, Senhor, aí nas ruas, lá no supermercado, lá na esquina, lá para o meu vizinho. Eu levo a palavra, Senhor, a palavra de Deus. Eu levo o Evangelho, que eu falo sobre o teu amor, sobre o Senhor, sobre o que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Dá-nos coragem, que possamos agir, Senhor, enquanto há tempo, porque pessoas estão morrendo, clamando a Deus por salvação, e nós temos ficado parados, Senhor, muitas vezes, negligenciado a tua grande comissão. Mas que a partir de hoje, Senhor, sejamos despertados, Senhor, para essa missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o teu Santo Espírito nos capacite, coloque palavras em nossa boca de sabedoria, para que possamos proclamar as verdades, Senhor, da tua palavra. Ó Deus, levanta trabalhadores para a tua seara. A tua seara é tão grande, está faltando trabalhadores, Senhor. E nesta noite nós clamamos, Senhor, por todos aqueles que deixaram a sua casa, deixaram o seu lar, e estão hoje, Senhor, no campo missionário, muitos deles sendo perseguidos, alguns presos, outros esperando uma sentença de morte, Senhor. Mas tem compaixão e misericórdia do teu servo, Senhor, porque a tua palavra tem que ser levada, tem que ser pregada às nações, a outros povos, Senhor, que não foram ainda alcançados, Senhor. Levanta homens e mulheres aqui neste lugar, dispostos, Senhor, em contribuir com a tua obra, Senhor, em ir e levar o teu ide às pessoas, Senhor, que estão perecendo sem Cristo neste mundo afora, por este mundo afora, Senhor. Ó Deus, levanta homens e mulheres aqui neste lugar, para fazer a diferença no meio desta geração,
está cada dia pior, mais longe de ti, Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado na nossa vida, Senhor, neste lugar. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Chamado Ok, obrigado pelo Pai, pelo amor que tem essa palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando com Sua palavra. Possamos poder sentar. Obrigado a Deus. Temos aqui os avisos da semana. Terça-feira tem um evangelismo às 17 horas. Estamos aqui da igreja, terça-feira e sexta-feira também. Às 19 horas temos 19 horas temos o Ministério de Oração. Quarta-feira, o culto de doutrina, às 19 horas, o culto de oração. Quinta-feira, temos a frente missionária, às 19h30. Então fica aí mais uma vez esse apelo aos irmãos que não foram lá visitar o trabalho da igreja. Você tem oportunidade de ir lá nessa quinta-feira, né? Vamos estar por lá, se Deus quiser, às 19h30 para dar continuidade desse trabalho. E sexta-feira, como eu falei, vou ter de novo, a partir das 17 horas também, aqui na igreja. Sábado, o bíblico às 16 horas, 19 horas, culto com jovens. Um sábado sim, um sábado não. Então, ele sábado vai abrir, sábado não vai abrir. No domingo, às 8 horas, chama do musical. Às 16 horas, discipulado, novos convertidos. Às 17h30, iniciar o domingo 11. E às 19 horas, culto de louvor e oração ao Senhor. Então, aí fica aí esses avisos ao amigos. Agora vamos encerrar com o canto. Vamos tocar o canto. Na verdade, é o estandarte. Vamos tocar o estandarte. E agora peço mais uma vez que possa ter fé. Nós iremos cantar esse pode sim. Vamos fazer uma oração e estaremos encerrados. Senhor, será o
Espalhando a sua luz. Glória a Deus, Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por este culto maravilhoso que foi ao Senhor, Pai, por outro glória para o Senhor, Deus, e também pela pregação da tua palavra que nos ouvimos hoje. Que o Senhor falou grandemente em nossos corações, Deus, que nós possamos lembrar, Deus, e colocar em prática a nossa vida, Senhor, que nós temos protegido a tua casa, as exortações que temos também recebido da tua palavra, que nós possamos verdadeiramente, Senhor Deus, procurar ganhar almas para o Senhor, Pai, procurar uma pessoa para falar de Jesus, para que ela possa se converter, o Espírito Santo possa fazer algo na sua vida. Por Deus, em nome de Jesus, também queremos lembrar nosso pastor, Eusébio, sua esposa e mãe, e estabelecendo suas férias todos os dias, e que quando ele voltar, esse Deus possa voltar reforçado, voltar descansado, com Deus, do trabalho, que com certeza é um trabalho árduo, que ele guiar para a igreja, Deus Senhor, e aí trabalhar para o Senhor. Em nome de Jesus, guarde de todos os lados, Senhor, de todas as férias, que possam voltar com saúde, voltar mais forte, Deus, do que saímos. Também quero lembrar a pessoa Ciro mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, pela tua vontade, pedimos, Senhor, que está abençoando, levantando ele aqui dentro da eternidade, Senhor Deus. E para os segundos, para a tua glória, Senhor, possa estar consumido. Em nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Dá-nos uma boa noite a todos nós, uma ótima semana também para todos nós, um livro, Senhor, um pouco mal, um livro também na terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Obrigado a todos, meu Deus. Obrigado a todos. Uma ótima semana a todos. Amém. Já trouxe o mouse dele, né?